Olá, boa noite. É, o que é o purgatório? Você conhece? Já ouviu falar? Vamos ver hoje sobre a doutrina do purgatório. Como funciona? Para que serve? É bíblico? A doutrina do purgatório está na Bíblia? E vamos analisar essa doutrina que ela é mais articulada pela Igreja Católica do que pela Igreja Evangélica Protestante, mas existe muitos argumentos a favor e muitos argumentos contra a doutrina do purgatório. Nós vamos ver sobre a suposta condição temporária dos salvos, que é o purgatório. Estou com a teologia sistemática aqui do Dr. Norman Geisler. Está aqui a doutrina do purgatório. Você pode encontrar aqui na página 781. Dá uma olhada aí. Teologia sistemática. Vamos ver. Vou colocá-la aqui do ladinho. Vamos analisar essa doutrina, né, que é defendida por muitos, mas biblicamente falando, não, não existe essa doutrina de forma bem articulada, viu? Biblicamente a gente encontra muitas passagens que vão refutar. Então vamos analisar. Como já falei a princípio, ela é uma doutrina bastante católica, então você vai ouvir bastante a palavra católico, mas quero que fique bem claro o seguinte, que essa doutrina e esse embate, essa batalha teológica sobre essa doutrina, ela é dentro deste conteúdo acadêmico, viu? Essa questão de se é certo ou errado é mais debatida entre o meio acadêmico, viu? Então vamos ver como é que funciona essa doutrina do purgatório. E depois do purgatório, eu quero ver se eu consigo fazer uma transmissão sobre o aniquilacionismo, para então a gente falar sobre o céu. Ó, os católicos romanos, muitos anglicanos e alguns ortodoxos orientais acreditam que existe um terceiro lugar depois da morte chamado purgatório, enquanto os protestantes rejeitam a existência de tal lugar. Este debate é ao mesmo tempo crucial e esclarecedor para as diferenças entre os católicos romanos e os protestantes evangélicos. A doutrina católica romana do purgatório. Vamos analisar a doutrina católico-romana do purgatório. O purgatório representa uma doutrina essencial da fé católica, como declarou infalivelmente o Concílio de Trento. Se alguém disser que depois de receber a graça de justificação, o culpado fica tão remido e o débito do castigo eterno fica tão apagado em cada pecador arrependido que nenhum débito de castigo temporal permanece para ser eliminado nesse mundo ou no purgatório, antes que as portas do céu possam se abrir, seja anátema ou amaldiçoado. Nem tudo que os teólogos católicos disseram sobre o purgatório tem sido considerado como uma verdade católica infalível. Inclusive que, primeiro, a purificação acontece antes de alguém entrar no céu. Segundo, essa purificação envolve
em algum tipo de sofrimento ou dor. Terceiro, essa purificação pode ser ajudada por orações e devoções dos vivos. Quarto, o purgatório é um lugar real. Heidegger, que é agora Papa Bento XVI, Bispado 2005, ele fala que o purgatório é um lugar real. E quinto, a pessoa ficará lá durante um certo tempo. Vamos continuar analisando. É claro que, infalível ou não, muitos outros ensinamentos sobre o purgatório são bastante aceitos e praticados pelo catolicismo, e conhecidos teólogos e papas já fizeram declarações sobre essa questão. Mesmo permitindo algum espaço para a licença poética, o atual e resumido dogma do purgatório está longe de ser aquele grito de lamentação que vemos na clássica obra Purgatório de Dante Alighieri, de 1265 a 1321. Vamos ver a natureza do purgatório. O estudioso católico Edward Ott, nascido em 1906, fez a seguinte definição: a alma dos justos que no momento da morte está carregada de pecados veniais ou de dívidas de castigos temporais por causa dos pecados, entra no purgatório. Então, o purgatório é um período de castigo temporal pelos pecados, depois da morte e antes do céu. Muitos teólogos católicos contemporâneos ignoram ou até negam que o purgatório seja um lugar, acreditando que seja mais um processo de purificação do que leva ao céu. Em relação ao fogo no purgatório, a tendência liberal católica contemporânea é de entendê-lo em sentido espiritual. Um catecismo afirma, preste atenção, o conceito de fogo no purgatório não passa de uma imagem que reflete uma realidade mais profunda. Esse fogo pode ser entendido como um poder purificador, limpador e santificador através da santidade e da misericórdia de Deus, que endireita, purifica, cura e consome qualquer remanescente de imperfeição na hora da morte. Vamos ver o objetivo do purgatório. A finalidade do purgatório é promover a limpeza dos pecados veniais, pois pecados mortais não arrependidos levam a pessoa ao inferno, segundo a doutrina católica. Ott, que é o estudioso católico, ele observa que o purgatório existe para a remissão dos pecados veniais que ainda não foram remidos. Supostamente o purgatório produzirá a contrição originária da caridade realizada com a ajuda da graça. Dessa forma, os castigos temporais pelos pecados são perdoados no fogo purificador através do assim chamado sofrimento de expiação, isto é, através de um consciente propósito de sofrer um castigo expiatório imposto por Deus, afirma o estudioso Ott. Agora nós vamos ver a duração do purgatório segundo os estudiosos católicos. O castigo do purgatório é temporal e não eterno. O fogo purificador não irá continuar depois do juízo final, e depois dele haverá apenas o céu e o inferno. Teólogos católicos contemporâneos e até os conservadores, como o cardeal Joseph Ratzinger, agora Papa Bento XVI, Bispado 2005, nascido em 1927, se abstém de quantificar o tempo em que alguém passa no purgatório e preferem falar de um tempo existencial ou de uma experiência transformadora e que alguém encontra Cristo. Heidegger sustenta que o purgatório é o processo interior necessário de transformação em que uma pessoa se torna idônea para Cristo. De acordo com a opinião mais tradicional, entretanto, o purgatório é o lugar no qual, dependendo dos seus pecados, alguém passa períodos mais curtos ou longos de tempo. Heidegger admite que
O pronunciamento doutrinário de Trento implica que o purgatório é um lugar, uma vez que usa a preposição em. Vamos ver argumentos católicos a favor do purgatório usando as escrituras. Ott afirma que as Sagradas Escrituras ensinam diretamente a existência de um fogo purificador no outro mundo. Ele cita várias passagens para a confirmação da existência do purgatório. Inclusive, ele começa com 2 Macabeus, que só tem na Bíblia Católica. Não, esse livro não existe na Bíblia Evangélica. 2 Macabeus, capítulo 12, versículo 42 e 46. Ott observa que nesse texto os judeus oravam para seus mortos pecadores a fim de que seus pecados pudessem ser perdoados. Isso poderia indicar que havia castigo e perdão além do túmulo. Mateus capítulo 12, versículo 32. Jesus diz que nunca haverá perdão para a blasfêmia contra o Espírito Santo, nem neste século, nem no futuro. Ott entende que isso deixa em aberto a possibilidade de outros pecados a serem perdoados não só neste mundo, como no mundo futuro. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 15, Paulo declara: se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo todavia como pelo fogo. Novamente, o estudioso Ott afirma: os pais latinos entendem que esta passagem se refere a um castigo transitório de purificação no outro mundo. Mateus capítulo 5, versículo 26 diz assim: Jesus fala sobre um juiz que não irá libertar seu prisioneiro até que este tenha quitado o pagamento da sua dívida. Ott comenta: através de outras interpretações, uma condição de tempo limitado de castigo no outro mundo começou a ser expressa como um castigo de tempo limitado de prisão. Vamos ver argumentos católicos a favor do purgatório usando a tradição e a especulação. Apesar da sua tentativa de deduzir a existência do purgatório através da escritura, Ott admite: a principal prova para a existência de um fogo purificador se encontra no testemunho dos pais e não na escritura, não na Bíblia, particularmente dos pais latinos, como Cipriano, o ano de 200 a 258, e Agostinho, que é do ano de 354 a 430 d.C. Além da tradição, há a especulação católica a favor do purgatório. Especulativamente falando, a existência de um fogo purificador pode ser deduzida do conceito da santidade e da justiça de Deus. O primeiro exige que somente as almas completamente puras sejam admitidas no céu. O segundo exige que o castigo pelos pecados ainda presentes seja realizado. Mas, por outro lado, ele propõe que as almas unidas a Deus em amor sejam lançadas no inferno. Portanto, deve ser entendido que existe um estado intermediário cuja finalidade é a purificação final e que, por essa razão, tem um período limitado de tempo. Agora nós vamos ver a resposta dos estudiosos protestantes, do academicismo protestante, aos argumentos católicos a favor do purgatório. Duas notas preliminares para começar. Primeiro, Ott admite que a Bíblia ensina a existência do purgatório apenas indiretamente e não diretamente. E mesmo assim existe somente uma possibilidade nesses textos. Obviamente, essas frases revelam a fraqueza de uma suposta base bíblica, infundada, melhor dizendo. Segundo Ott, vamos ver o segundo argumento aqui. Ott reconhece que chegou ao último argumento apenas especulativamente. A existência do purgatório não oferece uma prova direta ou positiva retirada da Escritura, e toda a doutrina está baseada em uma tradição extra-bíblica e na especulação humana. Vamos ver agora
Resposta aos argumentos extraídos da Bíblia. A obra de New Catholic Encyclopedia revela francamente que a doutrina do purgatório não foi explicitamente confirmada na Bíblia. Na verdade, o purgatório não é implicitamente ensinado na Escritura, pois o costume católico de usar a palavra de Deus para fundamentar a existência do purgatório vai realmente contra os textos das passagens empregadas. Um breve exame e uma réplica serão suficientes. Vamos ver 2 Macabeus, capítulo 12, versículo 42 e 46. A resposta protestante ao uso deste texto para justificar a existência do purgatório é básica. O livro de 2 Macabeus não faz parte do cânon inspirado e não tem nenhuma autoridade. Essa obra, juntamente com o restante da Apócrifa, não foi aceito como um texto inspirado pela comunidade judaica que o escreveu. Os escritos apócrifos não foram aceitos por Jesus nem pelos apóstolos, que nunca os mencionaram com autoridade no Novo Testamento. Eles foram rejeitados por muitos e importantes dos primeiros pais, inclusive Jerônimo, do ano de 340 a 420, o grande erudito tradutor da Vulgata Latina. Na verdade, eles não foram infalivelmente acrescentados à Bíblia Católica Romana até depois da Reforma, no ano de 1546, e uma útil tentativa de dar fundamento ao purgatório e às orações pelos mortos, que haviam sido justamente combatidas por Martinho Lutero, no ano de 1483 a 1546. Mesmo nessa época, o polêmico e antirreformista Concílio de Trento, de maneira inconsistente, rejeitou alguns livros apócrifos, inclusive um que fala contra a oração pelos mortos. Vamos ver Mateus, o contra-argumento aí está em Mateus, capítulo 12, versículo 32. Se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. O uso que a Igreja Católica Romana fez de Mateus 12, 32 para dar suporte a um teórico perdão dos pecados depois da morte é deficiente por várias razões. Primeiro, o texto não está dizendo que haverá ou poderá haver perdão na próxima vida, depois de sofrer pelos pecados, mas que está dizendo assim, mas que não haverá perdão para esse pecado no mundo futuro. Como pode a absoluta negação de Cristo de um perdão após a morte para um pecado específico servir possivelmente como base para a especulação de que pecados em geral serão perdoados na vida futura? Segundo, o purgatório, como foi defendido pela Igreja Católica, inclui apenas os pecados veniais, e esse pecado não é venial, mas mortal, eterno e imperdoável. Como pode a declaração de Jesus sobre a impossibilidade de um perdão pós-morte para um pecado mortal servir de base para o argumento de que pecados que não são mortais serão então perdoados? Terceiro, e finalmente, mesmo se essa passagem implicasse castigo, este não seria destinado àqueles que irão eventualmente ser salvos, como segundo acreditam os católicos, seria o caso daqueles que vão para o purgatório. Cristo está falando a respeito daqueles que nunca serão salvos, e o fato de estudiosos católicos mencionarem Mateus 12, 32 a favor do purgatório apenas realça a profunda falta de suporte bíblico para essa doutrina. 1 Coríntios 3,15. Primeiro, falando sobre os crentes que um dia receberão galardão, versículo 14 de 1 Coríntios 3, pelo serviço que prestaram a Cristo, Paulo diz: se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo. Olha só, todavia como que pelo fogo. E isso não diz
nem sugere qualquer coisa que o crente possa sofrer em termos de consequências temporais no purgatório por causa dos seus pecados. Ele não será queimado no fogo. Suas obras é que serão queimadas. Parece que Ott está admitindo que esse texto está falando sobre um castigo temporário do dia do juízo geral final, consistindo provavelmente de terríveis tribulações, depois das quais acontecerá a salvação final. A ênfase acrescentada, se assim for, então, até pela aceitação católica, Paulo não está se referindo àquilo que tradicionalmente tem sido chamado de purgatório. Segundo, também bastante reveladora é a tendência dos apologistas contemporâneos católicos de deduzir o sofrimento do purgatório a uma detalhada experiência de satisfação pós-morte, indicando certo afastamento do seu tradicional e até bastante repreensível dogma. Terceiro, 1 Coríntios foi escrito aos santificados em Cristo Jesus, capítulo 1, versículo 2. Como eles já haviam sido considerados santificados em Cristo, não precisariam de nenhuma outra purificação para receber o direito de se colocar perante Deus. Depois de fazer uma relação daqueles que não iriam herdar o reino de Deus, inclusive os devassos, idólatras, adúlteros, ladrões, bêbados, maldizentes e trapaceiros, Paulo acrescenta: é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavado, haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11. A partir desse e de outros textos, como 2 Coríntios 5, 21, fica evidente que os seus pecados já tinham sido eliminados através do sofrimento de Cristo. Isso confirma em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22 e 23, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18, e que eles estavam revertidos com a justiça de Cristo, estando em uma condição perfeita diante de Deus. Eles não precisavam de nenhum outro sofrimento pelos pecados, e o fato de Deus desejar que melhorassem seu estado na terra de uma forma prática, de maneira nenhuma, diminuía seu estado absolutamente perfeito no seu reino. Quarto argumento. O contexto revela que Paulo não está falando sobre a consequência do pecado, mas sobre a recompensa pelo serviço àqueles que já foram salvos. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. 1 Coríntios 3, versículo 14. Da mesma maneira como até a teologia católica reconhece, esse detrimento não é claramente a perda da salvação, pois por tal será salvo, no versículo 15. Será a perda de uma recompensa por não ter servido fielmente a Cristo. Aqui não existe absolutamente nada a respeito de crentes sofrerem pelos pecados depois da morte. Cristo pagou pelos nossos pecados com a sua morte. Quinto argumento. E finalmente, esse fogo não purifica nossa alma depois do pecado, ao contrário, ele revela e atesta a nossa obra. A obra de cada um se manifestará, na verdade, o dia a declarará. Porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Versículo 13. Não existe literalmente nada aqui a respeito de purificação do pecado, contrariamente às afirmações dos católicos. E finalmente, dessa purificação não é ontológica, verdadeira, mas funcional, pragmática. O foco está naquilo que o cristão irá receber pelo serviço. Isso se confirma na passagem de 1 Timóteo capítulo 4, versículo 8, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. E não na maneira como seu caráter será purificado do pecado. Mateus capítulo 5, versículo 25 e 26. Em relação às palavras de Jesus a respeito de um juiz que se recusa a libertar o prisioneiro,
até que completasse o pagamento da dívida. O comentário de Ott é que, através de interpretações adicionais, uma condição limitada de tempo para o castigo no outro mundo começou a ser expressa como castigo por tempo ilimitado na prisão. Por várias razões, essas interpretações adicionais se encontram muito além do contexto. Primeiro, Jesus não está falando sobre uma prisão espiritual depois da morte, e a ideia de uma prisão física antes da morte ficou claramente entendida no versículo anterior. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Com certeza, Jesus está indo além de simples assuntos materiais e se referindo a assuntos espirituais do coração. Entretanto, nada garante a conclusão de que, através do conceito de uma prisão, ele estivesse se referindo a um lugar ou processo de purificação dos pecados na próxima vida, que é aquilo que alguém deve concluir se essa passagem pretende falar do purgatório. Até os católicos ortodoxos evitam a imagem de que o purgatório seria uma prisão, insistindo que ele não é um tipo de campo de concentração supramundial. Ratzinger, agora Papa Bento XVI, Bispado 2005, ele confirma isso. Segundo argumento, obrigar esse texto a funcionar como uma analogia ou ilustração de uma prisão espiritual depois da morte, isto é, o purgatório, seria concluir que esse argumento é verdadeiro. Alguém precisa assumir que existe realmente o purgatório, de onde nós não sairemos até termos pago. No versículo 26, para que esse texto se torne uma ilustração. Os exemplos não provam nada, eles servem apenas para ilustrar uma crença ou um conceito que podem ou não ser verdadeiros. Terceiro argumento, se esse texto fosse uma referência ao purgatório, ele estaria contradizendo todos os claros ensinamentos da Escritura de que, para o crente, nada resta a pagar pelas consequências de nossos pecados, sejam eles temporais ou eternos. Embora a teologia católica reconheça que a morte de Cristo pagou a multa das consequências eternas de nossos pecados, ela nega que isso signifique que não existe nenhum purgatório no qual pagamos as consequências temporárias. Inversamente, como veremos, a morte de Cristo foi completa e suficiente para tirar todos os nossos pecados e todas as suas consequências. Dizer que ainda resta algum sofrimento pelos pecados remanescentes é insultar a sua obra terminada de uma vez por todas, porque Jesus sofreu nossos pecados. Não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isto está em Romanos, capítulo 8, versículo 1. Resposta aos argumentos extraídos da tradição e da especulação. Ott admite que a principal prova para a existência de um fogo purificador no purgatório reside no testemunho dos pais, embora não hesite em rejeitar a maioria dos testemunhos em outras ocasiões. De qualquer maneira, em cada caso, a questão relativa ao testemunho dos pais é se eles atestam a verdade da revelação de Deus ou se interpretam erroneamente a verdade dessa revelação. Isso é o que perguntaríamos sobre a doutrina romana do purgatório, pois, como temos visto, as passagens bíblicas usadas pelos católicos para lhe dar fundamento foram mal interpretadas. Ludwig Ott é uma autoridade católica padrão sobre esse dogma. Lendo seu trabalho, torna-se fascinante observar como ele admite frequentemente que essa doutrina não é explicitamente revelada na Escritura, ou que não podem ser obtidas provas diretas e expressas da Escritura, ou mesmo que
estão faltando provas da Escritura. O fato é que a falta ao purgatório é que falta ao purgatório um fundamento bíblico. Essa é a verdade. Vamos ver agora razões protestantes para rejeitar o purgatório. Além de contra-argumentar, os protestantes oferecem muitas outras razões para rejeitar o purgatório, inclusive o seguinte: o purgatório é a negação de toda a suficiência do sofrimento de Cristo. Preste bem atenção, se há uma precisão de um purgatório, então automaticamente se exclui a perfeição do sacrifício de Cristo. E não existe nada que possa substituir o sacrifício vicário do Filho de Deus naquela cruz. O purgatório é a negação de toda a suficiência do sofrimento de Cristo. Os protestantes rejeitam o purgatório por negar efetivamente toda a suficiência da morte expiatória de Cristo, em razão da qual ele gritou: está consumado. Evangelho de João 19:30. Falando sobre a sua obra salvadora, Jesus disse ao Pai: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Evangelho de João 17:4. Hebreus declara enfaticamente que a salvação pelo sofrimento de Cristo foi um ato realizado completamente com uma só oblação. Aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Isso está em Hebreus 10, versículo 14. O purgatório, isto é, a insistência de que devemos sofrer pelos nossos pecados, representa um supremo insulto ao supremo sacrifício de Cristo. O purgatório não acontece depois da nossa morte, pois ele é desnecessário, uma vez que a morte de Cristo foi o sacrifício e o pagamento suficiente por todos os nossos pecados, pois havemos feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Isso está em Hebreus 1, versículo 3. A purificação ou a expiação dos nossos pecados foi realizada no passado através da cruz. Louvado seja Deus por não haver a necessidade de sofrermos em um purgatório, pois Cristo já sofreu por nós. É claro que o inferno existe para aqueles que rejeitam essa maravilhosa provisão da graça divina, e que existe nessa vida relações temporárias de causa e efeito em relação àquilo que semeamos, e que consequentemente colhemos aquilo que plantamos. Gálatas capítulo 6, versículo 8 e 9. Entretanto, não existe nenhuma prova de que na próxima vida iremos pagar pelos resultados dos nossos pecados, para aqueles que estão em Cristo. Mas aqueles que não estão em Cristo, obviamente, irão prestar conta no inferno. Argumentar que o purgatório faz parte da nossa santificação experimental equivale a desprezar dois pontos importantes. Primeiro, toda santificação experimental acontece nessa vida, antes da morte. A única santificação depois da morte é ontológica, efetiva. A Bíblia chama essa mudança após a morte de glorificação. Romanos capítulo 8, versículo 30. E 1 João capítulo 3, versículo 2, que é a glorificação. Segundo, a santificação não é o processo de sofrer pelos nossos pecados, mas o processo através da qual Deus, com toda a sua graça, nos liberta dos nossos pecados, de tudo aquilo pelo que Cristo sofreu, ou seja, dos pecados passados, presentes e futuros. Na verdade, a salvação não é absolutamente alcançada no momento da justificação inicial. Como vimos repetidamente, a salvação acontece em 3 estágios: salvação da culpa passada, do pecado, que chamamos de justificação posicional; salvação do poder atual do pecado, que chamamos de santificação prática; e a salvação da futura presença do pecado, que é a suprema glorificação. Em nenhum desses estágios sofremos pelos nossos pecados como uma condição para entrarmos no céu. A salvação não é alguma coisa que fazemos para alcançar o céu, mas através da morte de Cristo, do que Cristo fez, a salvação foi garantida. Jesus pagou tudo. Devemos tudo a Ele.
O pecado deixou uma mancha carmesim. Ele a lavou, deixando-a branca como a neve. Isso confirma em Isaías, livro de Isaías, capítulo 1, versículo 18. Vamos ver agora, o purgatório é contrário à ida imediata para o céu ou inferno depois da morte. A Bíblia fala sobre a morte como sendo o momento final da vida depois da qual alguém vai imediatamente para o céu ou para o inferno. Hebreus 9, versículo 27. Um grande abismo foi fixado entre os dois para evitar que alguém atravessasse a fronteira depois da morte. Lucas capítulo 16, versículo 26. Paulo diz que no momento da morte os crentes deixam este corpo para habitar com o Senhor. 2 Coríntios 5, versículo 8. Essa realidade está evidente na declaração de que sabemos ser assim. Versículo 1. A mediação na morte é bem-aventurança suprema para o cristão. É bem confirmada em outra parte. O ladrão moribundo que estava na cruz estaria no paraíso naquele mesmo dia. Lucas 23, 43. Paulo disse que quando morresse iria estar com Cristo. Filipenses 1, versículo 23. E algumas das suas últimas obras falam sobre a partida em direção à sua coroa de justiça. 2 Timóteo 4, versículos 6 e 8. Os santos que serão martirizados durante a tribulação irão imediatamente para o céu. Apocalipse 6, versículo 9 e 10. Como aconteceu com Enoque, confirma-se em Hebreus 11, versículo 5. Moisés e Elias, Lucas 9, versículo 30 e 31. A mediação na morte, a agonia derradeira para o incrédulo é igualmente confirmada. Observe a história que o Senhor Jesus contou a respeito da morte de Lázaro e de sua ida para o céu. Morreu também o rico e foi sepultado, e no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então ele clamou. Isso está em Lucas capítulo 16, versículo 22 e 23. A Escritura não tem nenhuma indicação de que alguém seja purificado dos seus pecados depois da morte. A morte é um acontecimento final e o destino de bem-aventurança ou de desgraça instantânea. O purgatório está baseado no ensino não bíblico do tesouro de méritos. Outro conceito associado à doutrina do purgatório é a crença dos católicos romanos num tesouro dos santos e nas obras meritórias para os mortos. De acordo com a teologia católica, existe, além do mérito alcançado por Cristo na cruz, um armazém de indulgências depositada pelos santos, dos quais outros podem se servir para ajudá-los. Esse conceito de indulgência ou recompensa envolve a distribuição de misericórdias que vão além de justiça. No entanto, os católicos entendem que os méritos são necessários para a salvação. Resumindo, aqueles santos que praticaram boas obras, além do que seria necessário para a sua salvação, dispõem de fundos extras no banco do céu, e aqueles que estão necessitados podem alcançar esses recursos para a sua própria salvação. Através de orações, boas obras em nome dos mortos, a permanência do católico no purgatório pode ser reduzida à medida que ele saca do excesso. A possibilidade de haver uma expiação vicária de um crente para outro está fundamentada na unidade do corpo místico. Como Cristo, que é a cabeça, no seu sofrimento expiatório assumiu o lugar dos membros, da mesma maneira, um membro pode assumir o lugar do outro. Dessa maneira, a doutrina da indulgência está baseada na possibilidade e na realidade de uma expiação vicária. Na bula do Jubileu, no ano de 1350, o Papa Clemente XVI, bispado de 1342 a 1352, foi o primeiro a declarar a doutrina do tesouro da Igreja. De acordo com Ott, ela fala sobre os méritos, expiações de Maria, Mãe de Deus, e de todos os escolhidos, desde o maior até o menor dos justos,
que contribui para o aumento do tesouro da qual a igreja se serve a fim de assegurar a remissão da punição temporal. Vamos ver aqui o argumento católico a favor de um tesouro de méritos. Alguns estudiosos católicos encontram fundamentos bíblicos para o tesouro de méritos para a indulgência. A indulgência é a remissão do castigo temporal por causa de um pecado cuja culpa já foi perdoada por Deus, de acordo com Trento. A Igreja de Roma tem o poder de conceder indulgências, das quais existem dois tipos: parcial e plena, total, conforme o dogma católico. Uma indulgência parcial libera a pessoa apenas de uma parte do castigo temporal por um pecado que deve ser padecido nessa vida ou no purgatório. A indulgência plena liberta a pessoa de todo o castigo por esse pecado. A ideia de que as indulgências podem ser obtidas da Igreja está baseada na doutrina do mérito, pela qual uma pessoa pode, através das suas boas obras ou orações, alcançar junto a Deus um favor substituto em nome de outra pessoa. O Concílio de Trento proclamou sua infalibilidade. Os bispos ensinaram uma fiel diligência em assuntos relativos à intercessão e invocação dos santos, para invocá-los e ter o recurso das suas orações, assistência e apoio, a fim de obter favores de Deus através de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Ott, ele afirma: mesmo no Antigo Testamento é concedida a ideia de uma expiação vicária alcançada por pessoas inocentes a favor do culpado. Moisés se oferece a Deus em sacrifício pelas pessoas que pecaram, em Êxodo 32:32. Além dele, Jó ofereceu holocausto a Deus a fim de expiar os pecados de seus filhos. Jó 1, versículo 5. Isaías profetiza, Isaías 53, o sofrimento vicário e expiatório de Cristo como se fosse um resgate, como uma oferta expiatória pelos pecados da humanidade. Da mesma maneira, o apóstolo Paulo ensina que um cristão fiel também pode oferecer uma expiação em lugar de outro. Gálatas 6, versículo 2. Além de também citar Colossenses 1, 24 e 2 Coríntios 12, versículo 15 e 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6 como textos comprobatórios, Ott menciona os primeiros pais, os pais da igreja, inclusive Inácio e Policarpo, a fim de dar suporte à crença católica em o tesouro de méritos. Orígenes ensina que, pela sua morte, os apóstolos e mártires removeram os pecados dos fiéis. Cipriano diz expressamente que os pecadores podem ser justificados perante o Senhor através da ajuda dos mártires. Tomás de Aquino argumentou, baseado em Gálatas 2, versículo 6, capítulo 6, versículo 2, levai as cargas um dos outros, que da mesma maneira como os homens se tornam apenas um pela caridade, um pode oferecer expiação temporal pelo outro, argumenta o estudioso Ott. Agora nós vamos ver a resposta protestante a respeito desse argumento. Resposta protestante aos argumentos católicos a favor de um tesouro de méritos. Os protestantes rejeitam a doutrina católica romana de um tesouro de méritos. E quando eu falo de protestantes, estou falando dos acadêmicos. Não é de qualquer irmãozinho de uma igreja. Estou falando dos acadêmicos que têm conhecimento escriturístico. Os protestantes rejeitam a doutrina católica romana de um tesouro de méritos porque está baseada em uma interpretação errada da Escritura e é contrária à suficiência da expiação de Cristo. Êxodo 32, versículo 30 e 32, Moisés disse a Israel: vós pecaste grande pecado, agora porém subirei ao Senhor, porventura farei propriação por vosso pecado. Depois ele orou a Deus dizendo: agora, pois, perdoa o seu pecado, se não, risca-me, peço-te do teu livro que tens escrito. Até mesmo o olhar superficial nessas palavras permite uma interpretação contrária à doutrina católica. Por um lado, não existe absolutamente nada literal ou simbólico a respeito de qualquer armazém celestial de indulgências da qual alguém possa contribuir e do qual outros possam sacar.
No máximo, a passagem revela simplesmente o desejo extremamente recomendável de uma pessoa estar disposta a sofrer pela outra. Além disso, a passagem de Êxodo não diz que Deus aceitou a oferta de Moisés para ser riscada do seu livro. Na verdade, ele não riscou. O que Deus aceitou foi o desejo de Moisés de submeter ao sacrifício como uma indicação da sinceridade do seu coração. Deus não aceitou a vida de Moisés como uma expiação por Israel. Ele aceitou a disposição de Moisés de ser sacrificado. Paulo expressou a disposição de ir para o inferno se a nação de Israel pudesse ser salva. Romanos capítulo 9, versículo 3. Isto seria admirável, porém irrealizável, recomendável, porém impossível, embora estivesse indicando a paixão de Paulo pelo seu povo. Em Jó capítulo 1, versículo 5, Jó ofereceu holocausto pelos seus filhos porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram a Deus no seu coração. Entretanto, novamente, isto está longe de dar suporte a qualquer tesouro dessa espécie. Primeiro, o texto não faz nenhuma menção de algum tesouro como este. Segundo, o texto nunca indica que Deus aceitou esse ato de solicitude em favor dos seus filhos, os filhos de Jó. Essa passagem pode ser descritiva e não prescritiva, e está nos informando apenas aquilo que Jó fez e não aquilo que deveria ser feito. Isso está de acordo com o registro dos amigos de Jó, que descreve que eles desejaram e não aquilo que Deus pensou. Exemplo Jó capítulo 42, versículo 7. Terceiro argumento. Um cuidadoso estudo do texto revela que a intenção da passagem é nos mostrar como Jó era justo. Confirma capítulo 1 de Jó, versículo 1. E não que seja possível alcançar uma expiação pelos pecados dos outros. É certo que Deus ouve as orações de uma pessoa justa. Jó 42, versículo 8. E Tiago, capítulo 5, 16 confirma, mas isso não sugere de maneira nenhuma que alguém possa ajudar e perdoar os pecados dos outros. Uma condição de correta conduta perante Deus não pode ser transferida. A justiça do justo ficará sobre ele. Está em Ezequiel 18, 28, confirmando isso. Quarto argumento. Mesmo se os atos de uma pessoa justa como Jó pudessem ser de alguma forma eficaz para sua família ou seus amigos na terra, isso não iria comprovar sua eficiência àqueles que partiram. Mesmo se essa passagem fosse prescritiva, Jó estava oferecendo sacrifício pelos vivos e não pelos mortos. Isaías 53. Infelizmente, para o catolicismo, essa famosa passagem não ensina que existe uma expiação substituta de um pecador para outro. Ela ensina que o Cristo não tinha nenhum pecado e é expiação substitutiva para o mundo pecador. Ele, Cristo, foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Está em Isaías. Além disso, veja que não foi simplesmente pela nossa culpa, iniquidade que Cristo morreu, mas que ele também foi castigado ou punido em nosso lugar. Isso se coloca diretamente em oposição à afirmação dos católicos de que devemos compensar as consequências temporais causadas pelo pecado. O Cristo não estava pagando pelas consequências temporais, e nesse caso, sua morte não seria suficiente para todos os nossos pecados, tal como declaram esses e outros textos. O Cristo pagou por todas as consequências, inclusive pelos pecados temporais dos nossos pecados, e nesse caso não haveria necessidade de um purgatório. Isso deixa o catolicismo confuso, ou sua visão da morte de Cristo é deficiente, ou o purgatório é desnecessário.
Gálatas capítulo 6, versículo 2, Paulo nos exorta a levar as cargas dos outros, mas não diz que devemos suportar o castigo pelos pecados dos outros. O filho não levará a maldade dos pais, nem o pai levará a maldade dos filhos. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele mesmo. Ezequiel 18, versículo 20. Existe uma solidariedade entre os crentes em relação às suas lutas, mas não existe nenhuma substituição humana pelos pecados dos outros. Devemos carregar nossa própria carga. Gálatas 6:5. E então seremos capazes de suportar a carga do nosso irmão, mas está claro no versículo que não podemos carregar os seus pecados. O homem ceifará aquilo que ele mesmo semeou. Tudo o que o homem semear, isso ele também ceifará. Versículo 7 de Gálatas 6. Colossenses 1:24. As palavras de Paulo a respeito de cumprir o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo é que a igreja não representam uma base para o purgatório. Primeiro, o apóstolo não está dizendo que o sacrifício expiatório de Cristo tenha sido insuficiente para compensar todas as consequências eternas e temporais do pecado. Se realmente esse fosse o caso, ele estaria contradizendo claramente a si mesmo, como também o restante do Novo Testamento. Se a morte de Cristo é suficiente e os católicos afirmam acreditar nisso, então nada pode ser acrescentado a essa suficiência. Segundo, existe certo entendimento pelo qual Cristo ainda sofre depois da sua morte. Quando Jesus disse a Paulo: "Por que me persegues?", ele não estava literalmente sobre a terra. Portanto, essas palavras devem estar se referindo ao seu corpo, que é a igreja, que Paulo estava perseguindo. Isso confirma em Atos capítulo 8, versículo 1 e Atos 9, versículo 1 e 2. Em o mesmo sentido, podemos sofrer por Jesus, porque a nós nos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Mas isso não quer dizer expiar o pecado. Somente Jesus sofreu pelo pecado. E isso está em 1 Pedro capítulo 2, versículo 21, capítulo 3 de 1 Pedro, versículo 18, está também em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Nós sofremos por causa dos nossos pecados, mas nunca pelos pecados dos outros. Ezequiel 18, versículo 20. Quando sofremos por Cristo, estamos suportando a dor como parte do seu corpo espiritual. 1 Coríntios 12, 26. Mas somente aquilo que ele sofreu, o seu corpo físico na cruz, é eficiente para nossos pecados. O nosso sofrimento está a serviço de Cristo e não serve para a salvação dos outros. Terceiro, mesmo concordando com esse entendimento segundo a qual Paulo está declarando que podemos sofrer pelos outros, nenhuma passagem do cânon das Escrituras diz que podemos sofrer em nome daqueles que estão mortos. Isso se vê em Romanos capítulo 5, versículo 7. 2 Coríntios 12, 15. O apóstolo diz aos Coríntios: "Eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas." Entretanto, existem várias conclusões importantes que alguém deve desconsiderar dessas palavras para chegar ao ensino de que os seres vivos podem oferecer orações e indulgência em nome daqueles que estão sofrendo no purgatório. Primeiro, nem nessa nem qualquer outra passagem fala sobre o purgatório. Segundo, nesse texto, os atos em nome dos outros beneficiam
aos vivos e não aos mortos. Terceiro, o sofrimento não é pelos seus pecados ou consequência do pecado temporal, mas tem a finalidade de ajudar a carregar o seu fardo ou ajudar a ministrar-lhe a graça de a frase em que Paulo diz que está sendo oferecido por aspersão de sacrifício. Está se referindo à sua morte como mártir. Não há nada aqui a respeito do purgatório, indulgência ou orações pelos mortos, ou um tesouro de méritos. A verdade é que esse dogma católico não tem fundamento bíblico e é contrário à incontestável doutrina da salvação pela graça através da fé. Outras razões para rejeitar um tesouro de méritos ou um purgatório. A própria ideia de mérito salvífico coloca-se contra o claro ensino bíblico. A razão mais importante para rejeitar o tesouro de méritos, pelo qual um ser humano pode praticar boas ações que serão creditadas na conta de outro que está no purgatório, é o próprio conceito de mérito. A salvação não é conquistada. Nós não trabalhamos para conquistar a salvação como um prêmio. Isso está em Romanos, capítulo 4, versículo 4 e 5. A vida eterna é alcançada exclusivamente pela graça e somente através da fé. A ideia de alguém comprar uma indulgência, o conceito que levou Martinho Lutero a reagir contra os abusos existentes na Igreja Católica no seu tempo, é repugnante. Não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que foste resgatado do vosso fútil procedimento de pecado, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Isso está em 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19. Da mesma maneira como tradições judaicas oficiais cresceram em torno do Antigo Testamento, muitas vezes a tradição oficial da Igreja Católica Romana da sua época tem ido contra a palavra de Deus. Confirma-se isso no texto de Mateus capítulo 15, versículo 6. A tradição da Igreja Católica não é infalível. Uma especulação extra-bíblica também não oferece ajuda. Como já observamos, os primeiros pais não eram unânimes a respeito dessa questão, colocando-se contrárias à exigência do Concílio de Trento de que a Bíblia deve ser interpretada de acordo com o consentimento unânime dos pais. Extraordinários estudiosos católicos ensinam corretamente que os pais não eram infalíveis e que somente a Escritura é infalível. Por exemplo, Agostinho declarou. Vamos ver o que ele declarou. Apenas as Escrituras canônicas que me sinto obrigado a me submeter. Esta sujeição implícita consiste em seguir os seus ensinos sem admitir a menor dúvida de que nelas possa existir qualquer erro ou que nelas tenha lugar qualquer afirmação idealizada para enganar. Afirmou aí Agostinho, ele declarou isso. Da mesma maneira, Tomás de Aquino, no ano de 1225 a 1274, afirmou: acreditamos que os sucessores dos apóstolos e dos profetas nos disseram somente aquilo que os apóstolos e os profetas deixaram nos seus próprios escritos. Mesmo o pronunciamento oficial infalível dessa doutrina no Concílio de Trento, em 1546, foi tardio e pouco fundamentado, tendo encontrado apenas um apoio insuficiente na Igreja primitiva. De acordo com a palavra de Deus, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Está em Romanos 8, versículo 1. Os católicos aceitam que aqueles que vão para o purgatório estão em Cristo, isto é, que eles são crentes. Assim, nenhuma condenação por qualquer coisa relacionada com nossos pecados, culpa ou consequência está nos esperando depois da morte, pois Jesus eliminou sobre a cruz toda a nossa condenação. O purgatório é inconsistente com outras doutrinas católicas. Primeiro, a teologia católica ensina que não haverá purgatório depois da segunda vinda e que todos os crentes precisam
sofrer no purgatório as consequências temporais dos seus pecados. Se for assim, segue-se que o purgatório não será necessário para aqueles que morreram um pouco antes do retorno de Cristo. Isso também se aplica aos incontáveis milhões de crentes que ainda estarão vivos naquela ocasião. Além disso, como Deus é absolutamente justo, as consequências desses pecados somente teriam condição de ser eliminadas se tivessem sido suportadas por qualquer outra pessoa. E isso apresenta pelo menos dois problemas para a crença católica. Por um lado, isso revela que o purgatório não é verdadeiramente necessário para a pessoa que comete o pecado, pois outra pessoa poderá substituí-la. Por outro lado, se a expiação substituta pelas consequências temporais do pecado é possível, então por que não aceitar a expiação substituta de Cristo feita exatamente com essa finalidade? Precisamente o que a Escritura afirma em Hebreus, capítulo 1, versículo 2 e 3. Em acréscimo, aqueles que viveram na antiguidade antes da velhice, ou mesmo aqueles que se converterem no leito de morte, mas morreram exatamente no momento da segunda vinda, não poderão sofrer pelos pecados, porque o purgatório não mais existirá depois do retorno de Cristo. Independentemente de terem sido batizados ou não antes de morrer, eles não teriam pago as consequências temporais. Novamente, como Deus é justo e deve castigar o pecado, a morte de Cristo deve ter compensado todas as consequências temporais e eternas. Portanto, não há necessidade do purgatório. Naturalmente, isso não significa que nós não devamos suportar as adversidades causadas pelos nossos pecados durante a nossa vida. Deus usa circunstâncias e as experiências desse mundo para castigar e purificar aqueles que são seus. Isso significa que realmente que nós não temos necessidade de satisfazer qualquer justiça divina pendente, nem nessa vida nem na outra. O supremo sacrifício de Cristo cumpriu plenamente a justiça de Deus relacionada a todo o pecado de toda a humanidade. Finalmente, a argumentação católica de que o purgatório é necessário para o pagamento das consequências do pecado temporal é contrária à sua própria doutrina da Imaculada Concepção. Se Maria pode alcançar uma completa santificação no momento da sua concepção, sem sofrer as consequências do pecado original, por que os crentes não podem receber uma completa purificação na morte? O purgatório implica a crença não bíblica de orar pelos mortos. Nada era mais detestável para o reformador protestante Martinho Lutero do que a venda de indulgência. Dizem que Johann Tetzel, em 1465 a 1519, um comerciante católico de indulgências, anunciou: quando a moeda tilinda no cofre, a alma salta no purgatório. Embora atuais sábios romanos digam que isso é um exagero, essa frase desperta realmente a atenção na crença das indulgências e nas orações pelos mortos, que está intimamente ligada à doutrina do purgatório e do tesouro de méritos. Na verdade, a não ser que exista tal lugar ou condição como o purgatório, a não ser que as orações possam obter méritos em seu nome, não há necessidade de orar pelos mortos para que sejam libertos de seus pecados. A doutrina católica da oração pelos mortos. O dogma católico. Ele afirma: o fiel que está na terra tem condição de ajudar as almas no purgatório através das suas intercessões ou sufrágios. Entende-se por sufrágios não só as orações intercessoras, mas também as indulgências, os donativos e outras obras piedosas, além do santo sacrifício da missa. O Concílio de Trento proclamou infalivelmente que existe um purgatório e as almas lá retidas são ajudadas pelos sufrágios, orações dos fiéis,
e principalmente pelo agradável sacrifício do altar. Os bispos devem instruir diligentemente os fiéis em assuntos relativos à intercessão e invocação dos santos, por invocá-los e recorrer às suas orações, resistência e apoio a fim de obterem favores de Deus através de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. As passagens bíblicas que os católicos apresentam como fundamento para essa doutrina são insuficientes. Uma é apócrifa, segundo Macabeus 12, 42 e 45. Ott nos oferece apenas 2 Timóteo 1,18, enquanto outros apelam para 1 Timóteo 2, versículo 1, e Mateus 17, versículo 3. Logo, examinaremos cada uma delas. Os principais argumentos a favor de orar pelos mortos são encontrados na tradição. O título de compensar a falta de suporte bíblico, Ott ostenta que a tradição é rica em testemunhos em favor dessa doutrina. Estranhamente, além de lançar mão de testemunho de Tertuliano, no ano de 1155 e 225, e de Cipriano, Ott afirma que aquilo que ele admite é o apócrifo, Atos de Paulo e de Tecla, como fundamento para orar pelos mortos. Vamos ver a resposta dos estudiosos acadêmicos protestantes contra a doutrina católica da oração pelos mortos. Existem diferentes entendimentos protestantes quanto ao significado de comunhão dos santos. J.E. Parker, nascido em 1926, afirma que essa frase pode significar a própria elucidação do credo sobre aquilo que a Igreja é. Cristãos em comunhão uns com os outros, isto é, cristãos numa participação mútua, apenas isso, sem se preocupar com qualquer estrutura hierárquica. Comunhão dos santos também indica a ligação entre a igreja militante aqui na terra e a igreja triunfante no céu. Hebreus 12, versículo 22 e 24. Peter Kreeft, no ano de 1938, observa que os católicos acrescentam a essa distinção a igreja sofredora, o purgatório. Também se pode entender a comunhão dos santos como compartilhar todas as coisas santas, palavra, sacramento, adoração e orações, fazendo-se afirmações verdadeiras, mais distintas de que na igreja os santos realmente compartilham a vida de Deus. É dentro dessa estrutura que os modernos apologistas católicos romanos encontram uma base bíblica para a prática de orar pelos santos do céu. Karl Keitinger argumenta: para os fundamentalistas, a frase comunhão dos santos e seu termo anexo, o corpo místico de Cristo, nada significam. Ele continua mencionando o desenvolvimento de Paulo sobre a unidade do corpo de Cristo. Entretanto, deve-se admitir que Paulo está escrevendo sobre os membros da igreja militante na terra, mas seu ensino sobre o corpo místico de Cristo sugere que as orações também nos unem à igreja triunfante no céu. Embora estejamos talvez unidos à igreja triunfante no sentido de participar dos mesmos objetivos que os crentes que partiram também tinham enquanto estavam lutando nesse vale de lágrimas, parece que alguns forçam a palavra de Deus quando procuram encontrar alguma confirmação bíblica para a doutrina que diz que é possível ter algum tipo de oração intercessora entre os dois grupos de crentes. 2 Macabeus, capítulo 12, versículo 45. A discussão sobre esse texto ensina a orar pelos mortos ainda não está terminada. Ele diz claramente: era um pensamento santo e piedoso orar por eles na morte, pois assim ele fez expiação pelos mortos para que pudessem ser libertados dos seus pecados. O debate é sobre se 2 Macabeus pertence ao cânon. Já apresentamos nossas objeções gerais ao Concílio de Trento a respeito da canonização católica romana dos 12 livros apócrifos e nossas objeções específicas à condição de 2 Macabeus. Portanto,
nós não vamos repeti-las aqui. Será suficiente dizer que não existe nenhuma sólida razão bíblica, teológica ou histórica para aceitar a influência do livro de 2 Macabeus. Os mortos não estão intercedendo por ninguém, e a Bíblia Sagrada mostra que eles desejam justiça. Está escrito em Apocalipse, capítulo 6, versículo 10. 2 Timóteo 1,18. O fato de Paulo ter orado a Deus pedindo-lhe para ter misericórdia de Onésimo no dia de sua recompensa, de maneira nenhuma serve para dar fundamento à oração pelos mortos. Onésimo ainda estava vivo quando Paulo orou por ele. Orar a fim de que alguém que esteja vivo receba a misericórdia de Deus do juízo é muito diferente de orar por esta pessoa depois que ela já estiver morrido. Argumento protestante contra a oração pelos mortos. O argumento do catolicismo são especulativos e dedutivos, não exegéticos. Analise esta afirmação de que alguém que defende a oração ou pelos mortos. Primeiro, a igreja é o corpo de Cristo. Segundo, Cristo tem apenas um corpo e não um na terra e outro no céu. Terceiro, os cristãos não são separados uns dos outros pela morte. Os cristãos devem amar e servir uns aos outros. Com base nessas 4 premissas, a conclusão é que devemos continuar a orar e implorar a ajuda dos crentes que morreram. Sob uma perspectiva bíblica, existem vários e graves problemas nesse argumento. Embora os protestantes estejam de acordo com a primeira e a 4ª premissa, temos fortes objeções contra a terceira e restrições quanto à segunda. Primeiro, a segunda premissa, embora verdadeira, leva facilmente a uma interpretação errônea. O fato de existir apenas um corpo de Cristo não significa a ausência de uma distinção real entre as dimensões visível e invisível. Da mesma maneira, ela não significa que nosso dever de amar pode ser igualmente cumprido em cada dimensão. Por exemplo, eu não posso e não preciso cumprir agora meu dever de cuidar fisicamente dos meus pais falecidos, como podia e fazia quando estávamos vivos na terra. Também não podemos mais cumprir, também não posso mais cumprir o meu dever de trazê-los à comunhão com a igreja, pois eles estão em reino invisível. As conversações e outras alterações se tornaram impossíveis. Os vivos não podem orar pelos mortos. Segundo, a terceira premissa é completamente falsa. Ela é completamente falsa. A palavra de Deus diz que a morte representa uma separação daqueles que estão na terra, inclusive os crentes. Paulo diz que os mortos estão ausentes do reino dos corpos visíveis, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 6, e que eles partiram desse mundo, Filipenses capítulo 1, versículo 23. Ele também conformou e deu certeza aos desolados cristãos tessalonicenses de que eles um dia estariam novamente com os crentes que já haviam morrido. 1 Tessalonicenses capítulo 4, 17 confirma isso. É uma grande falsidade afirmar que quando morremos não nos separaremos dos outros crentes que estiverem vivos. Terceiro, pelo menos uma das implicações, a 4ª premissa é que ela não é verdadeira. Embora o nosso dever seja amar e servir aos outros, não devemos e não podemos fazer isso sempre da mesma maneira. Mesmo na terra, quando meus entes queridos não estiverem inacessíveis, eu não posso falar com eles. De acordo com as escrituras, mortos estarão permanentemente inacessíveis até o dia da segunda vinda. Quarto argumento, existem vários outros erros nesse argumento. Por um lado, não podemos supor que, como Deus revelou aos mortos algumas coisas que acontecem na terra, por exemplo, Lucas 5:10, eles poderão nos ouvir e falarmos com eles, ou conhecer nosso pensamento, ou orarmos silenciosamente. Além disso, será bastante questionável entender que orar e rogar aos outros seja a mesma coisa. Biblicamente falando, a oração é sempre dirigida ao Criador.
e nunca criatura, mesmo que seja um anjo. Embora a oração não seja idêntica à adoração, a oração faz parte da adoração, e a adoração deve ser sempre dirigida a Deus, e somente a Deus. Também será inválido deduzir que, como os santos no céu podem estar orando por algum assunto que tenhamos alguma participação, nós deveríamos estar orando a eles. Não existe uma ligação lógica entre os vivos e os mortos, pois só se deve orar a Deus. Se analisarmos essa situação junto com os textos bíblicos envolvidos, veremos que ficará provado o oposto daquilo em que os católicos acreditam. Por último, também não passa de falsa analogia afirmar que, como a mãe de Jesus na terra intercedeu a ele nas bodas de Caná, os crentes na terra também deveriam implorar a Maria para interceder por si mesmo junto a Deus que está no céu. Observe que Maria, ao ser abordada na terra, indicou Jesus àqueles que estavam necessitados, dizendo: fazei tudo quanto ele vos disser. Os argumentos católicos extraídos da tradição estão baseados em um teste não confiável da verdade. Primeiro, existem tradições contraditórias, até mesmo oriundas de outros dos primeiros pais e de livros apócrifos. Segundo, diferente da Bíblia, a tradição não é infalível. Terceiro, o fato de haver tradições antigas, por exemplo, de Tertuliano, não serve de prova. Falsas tradições existiam mesmo antes dessas. Por exemplo, o Evangelho de João desmentiu uma falsa tradição, originada de um mal entendido das palavras de Jesus de que João nunca iria morrer. Isso está em Evangelho de João 21, versículo 21 e 23. Na sua época, os apóstolos também condenaram muitos outros falsos ensinos. Algumas tradições antigas refletem verdades apostólicas, outras simplesmente refletem erros antigos. Quarto, se devemos de qualquer maneira servir os mortos à luz de terem sido nossos amigos crentes, existem formas de honrá-los e de honrar a memória deles sem termos de nos comunicar com eles. Orar pelos mortos é contrário à morte como separação. A Bíblia fala que a morte representa uma separação entre os mortos e os vivos. A morte consiste em partir da terra e estar com Cristo. Isso está em Filipenses 1:23, 1 Timóteo 4:6. O momento em que deixemos esse corpo, 2 Coríntios 5, versículo 8, nos separamos dos entes vivos que amamos até nos reunirmos com ele no momento da ressurreição. Está em 1 Tessalonicenses 4, versículo 13 e 18. Embora toda a Escritura, a morte é um véu, um abismo que separa os vivos dos mortos. Lucas 16, versículo 26. Além de ser fútil, qualquer tentativa de tentar um contato com os mortos é proibido. Proibido está em Deuteronômio 18, versículo 11. Todo o empenho nesse sentido traz em si a possibilidade de um engano demoníaco. 1 Timóteo 4, versículo 1. Orar pelos mortos é contrário ao exemplo de Davi. Quando o filho de Davi ainda estava vivo, mas gravemente doente, ele orou ardentemente. Assim que a criança morreu, Davi deixou imediatamente de orar. Quando lhe perguntaram por que, ele respondeu: vivendo ainda criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e viva a criança. Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu agora? Poderia eu fazê-la mais voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. 2 Samuel capítulo 12, versículo 22 e 23.
Aí depois a gente dá a conclusão aí desse estudo.